Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto de Partida React. O ponto de partida em que eu confronto Pedro Doria, que está aqui ao meu lado, com as suas perguntas e comentários e críticas, tudo mais que tiver aí nas redes do meio. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, senhora. Eu tenho reparado que você tem ficado mais acuado com o passar do tempo. Você acha? O que te dá essa impressão? Eu acho, mas isso na verdade é porque você escolhe os temas dos demais pontos de partida. E aí você se coloca nessa situação. Ah. Veja só você. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, para começo de conversa. Continuando, vamos lá, Pedro. A gente tem dois temas bem complexos e, assim, dá para dizer que eles são diferentes, mas que se encontram em algum lugar. Mas fato é que você trouxe uma provocação e tanto no último vídeo do ponto de partida de quarta, em que você questiona se a esquerda politizada está tão distante do brasileiro médio que o seu entendimento, as suas vontades políticas se tornaram abstrações, talvez. Eu não questiono, eu afirmo. Eu afirmo. Pois bem. Bom, e seguindo a gente tem o impossível acontecendo. Um dos líderes mais autoritários e iliberais talvez do último século decidiu, assim, por uma disputa. Quando a gente fala, se torna muito real, mas vamos nessa. Por uma vaidade, uma disputa para conquistar aí um prêmio Nobel, por que não, né? Todo mundo pode ter esse interesse, essa ambição um dia. Mas isso levou... Você não quer ser prêmio Nobel da Paz? Pois é, eu tô começando a questionar os métodos que eu deveria começar a usar para chegar nesse lugar. Por exemplo, o Trump tá com dificuldade na Ucrânia, ele tá mais facilidade entre Gaza e Israel. Pois é, isso se não acabar virando um resort. Não, mas isso já tá fora do... Carta fora do baralho? Tá fora do baralho. É, vamos ver. A ideia é hoje. Enfim, dois temas aí que a gente vai ter que tentar entender nesse xadrez internacional e aqui no Brasil. Isso. O que os meios estão pensando e como que você pode explicar melhor essas suas teses. Vamos lá. Perfeito? Sim, senhora. Vamos nessa. Pedro, eu vou começar com a paz de Trump. E depois a gente conversa sobre a esquerda brasileira. Vamos para uma dobradinha de comentários? Eu vou começar com o Mr. Octopus. Ele falou o seguinte: Pedro, o teu vídeo é lúcido e encara o paradoxo de um autoritário impondo a paz. Mas o silêncio que você aponta na esquerda não é apatia, é cautela. Você critica a esquerda, mas é capaz de ver a sua própria parcialidade? Do olhar por Israel, vê-se paz. Do olhar pela Palestina, uma pausa frágil. Gaza está em escombros e essa paz pende do humor de um louco vaidoso chamado Trump. Difícil celebrar quando o futuro segue sob o arbítrio de quem sempre tratou a Palestina como submundo. Ontem mesmo, Gaza iria se transformar em um resort. A gente dá risada, mas é complexo. Você cita Oslo. Vale lembrar, lá os palestinos aceitaram negociar e se desarmar. A paz foi sabotada dentro de Israel, com o assassinato de Rabin. Não acabou só um processo, quebrou-se a confiança que hoje faz o Hamas recusar depor as armas. Não é justificativa, é constatação. Por isso, o ceticismo existe e tem raiz. É cedo para festa. E, completando, o Eduardo fala o seguinte: eu tô feliz pelo cessar-fogo. Não quero dar uma de sabichão e espero que o meu comentário não pareça que eu sei mais do que você. Mas, de acordo com a sua própria análise, o fato do acordo ser imposto importa sim. Como um acordo pode acontecer se as duas partes não acordaram? Se elas estão em paz à força, a tensão ainda está lá, pronta para explodir de novo. Mapas impostos também não costumam dar certo ao longo da história. Costumam gerar ainda mais conflitos. Eu queria ter toda essa esperança, mas a análise mais objetiva diz que ela não é a conclusão mais racional. Donald Trump continua sendo um egoísta irresponsável que não resolve nada. Donald Trump é um egoísta irresponsável, está cedo para dizer se ele resolve alguma coisa ou não. Mapas impostos existem, funcionam e são fatos históricos. Não tem nenhum mapa que não tenha sido imposto. As fronteiras do Brasil não saíram de um acordo de cavalheiros, foram conquistadas. As fronteiras dos Estados Unidos, as fronteiras do Canadá, as fronteiras de cada país da Europa, tudo aquilo é fruto de guerra. Mapas são impostos. Então, eu acho que tem algumas ilusões ali.
não seria possível uma paz em Gaza que não envolvesse ou essa imposição ao Hamas ou a derrota e a aniquilação do Hamas. Porque o projeto do Hamas é destruir Israel, não é fazer a Palestina livre. O Hamas não é o Fatah. O objetivo do Fatah, que é o partido principal dentro da autoridade palestina, o objetivo do Fatah é a construção da Palestina livre. O objetivo do Hamas é Palestina livre do Rio ao Mar, ou seja, todo aquele país que está ali no meio tem que sumir. A gente está falando de Israel. A vida ainda está muito dura em Gaza, mas não mais por causa de Israel, por causa do Hamas. Porque o Hamas está numa posição de imensa fragilidade, e agora que a vida dos palestinos em Gaza não está mais dominada pela chegada ou não de mantimentos, pela possibilidade de que algum soldado israelense vai soltar uma bomba, um drone israelense, uma coisa assim. Agora que isso saiu do mapa, Gaza entrou numa guerra civil. E entrou numa guerra civil, que está uma guerra civil disfarçada, que é uma guerra civil de clãs. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas não entendem, que é o seguinte: a sociedade palestina, como muitas sociedades árabes hoje, não são todos os países que são assim. O Egito, por exemplo, não é assim. Mas no Oriente Médio você ainda tem sociedades que são em grande parte organizadas por clãs, né, por grandes famílias estendidas, que atuam meio como se fossem partidos políticos. E os diversos tradicionais clãs de Gaza, aliás, Yasser Arafat era líder de um dos mais importantes clãs de Gaza, não da Cisjordânia. A mãe dele era de Jerusalém, mas o pai e o seu clã, o clã do seu pai, o pai era de Gaza. Um dos grandes clãs de Gaza começou a agir para ocupar território. E o Hamas está em choque com esse clã. Tem alguns outros movimentos desse tipo. Em vários lugares da cidade de Gaza, em escombros, estão acontecendo nesse momento execuções de palestinos, que é uma forma que o Hamas encontra de se impor. Ele sempre se pôs pelo terror, pelo medo e tudo mais. O Hamas, Yasmin, é um horror. Ele não é um horror apenas por conta do 7 de outubro, pelo que ele fez israelenses. Embora tenha uma turma de esquerda, que aí certamente é uma minoria, que acha que aquilo é guerra de libertação, etc. O Hamas é um horror, antes de tudo, pelo terror que ele impõe aos palestinos. Então, nada está resolvido, nada está arranjado. Agora, a gente não pode ignorar que esse acordo de paz, que é imposto, não é feito a maneira liberal de se fazer acordos de paz. A maneira liberal de fazer acordos de paz é você juntar as partes e chegar a um acordo com as partes e que ambas as partes topem o jogo. Isso não aconteceu. Foi imposto ao Netanyahu, foi imposto aos palestinos. Isto posto, estava meio comando da Europa lá. Estava 2/3 do comando do Oriente Médio lá, entendeu? No Egito, no Cairo, na hora da assinatura. Tudo quanto é sheik importante, tudo quanto é presidente importante, tudo quanto é primeiro-ministro importante. Era muita gente junta. Os mesmos países que 2-3 semanas atrás estavam anunciando o reconhecimento da Palestina como país, esses chefes de Estado estavam lá entendendo aquilo como o primeiro passo para fazer com que o país palestino exista. Veja, eu não estou dizendo que vai acontecer. Uhum. Eu não sei se vai acontecer. Eu já achei 30 anos atrás que ia acontecer. 25 anos atrás. Eu achei muito que ia acontecer. Então, não, a gente está em 2025, 30 anos atrás. E não aconteceu. Mas isso não quer dizer que não possa vir a acontecer. Ia ser uma beleza que acontecesse por causa de Oslo. E que coisa um pouco triste, por um lado, se acontecer por causa de Donald Trump. Mas importa.
se é bonito ou é feio a maneira como acontece. O importante não é que aconteça, o importante não é o direito à autodeterminação do povo palestino. Eu só acho o seguinte: não existem mais israelenses matando palestinos. Não existe mais fome em Gaza. O Hamas está tocando o terror, mas o Hamas sempre tocou o terror. O Hamas, aliás, é responsável pela morte de muitos palestinos durante esta guerra, porque muito da comida era concentrada com os líderes do Hamas. O Hamas tinha túneis hiperprotegidos em que as lideranças do Hamas não estavam sob risco e muita gente poderia ter sido posta nesses túneis, não foi. Então, vamos ver. Eu desconfio sinceramente que tem uma quantidade muito grande de pessoas, tanto na esquerda quanto na direita, que hoje em dia olham para o mundo como uma briga de mocinho e bandido. Eu vou sempre falar mal dos bandidos, e quando a vida real entra no meio da coisa, e aquele sujeito que eu acho que é bandido faz uma coisa que eu dizia que os bandidos estavam fazendo de errado e ele conserta, aí as pessoas ficam um pouco confusas e não sabem como se posicionar. Quando o mundo se mostra em todos os seus tons de cinza, em todas as suas múltiplas cores, em vez de ser preto ou ser branco, as pessoas ficam muitas vezes confusas e não sabem qual é a maneira correta de se posicionar nas redes sociais, aí fingem que a coisa não está acontecendo. O problema é esse, no fim das contas. As pessoas não sabem se posicionar, gente, acabou a guerra. Acabou a guerra. É curioso, porque quando você fala isso, eu fico imaginando muito a gente torcendo, às vezes, por um personagem ou por outro, dentro de arquétipos, não só na nossa política nacional, mas quando a gente vê mundo afora, eu consigo entender o argumento de muitos que torcem pela esquerda, ou talvez pelos democratas, vamos colocar assim, pensando num plano de Estados Unidos, que observam essa situação de Trump e se vem diante desse paradoxo, e aí parece difícil comemorar quando você tem acabou a guerra, um tirano promovendo agora, isso. Eu só queria fazer uma última observação. A paz e a formação do Estado palestino, o último momento em que se tentou a formação do Estado palestino foi em 2008, quando o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, apresentou um plano ao Abu Mazen, que é o atual presidente da Autoridade Palestina. 2008, quase 15 anos depois do assassinato de Yitzhak Rabin. Não foi o assassinato de Yitzhak Rabin que impediu o processo de paz, embora ele tenha sido cometido para impedir o processo de paz. Bom, a vida é complicada. Mais uma dobradinha, Pedro. Muito do que você já explicou, também dá para responder esses dois comentários aqui, mas eu acho que vale a gente destrinchar um pouco mais. O Renato, ele fala o seguinte: um exercício de vaidade do tirano laranja. Foi omisso durante o massacre e quer os louros quando já não há mais o que destruir? Jamais vou aplaudir essa pessoa. Mesmo que na perseguição da sua glória pessoal, o resultado seja um benefício para aqueles povos. Paz imposta sem a presença dos atores, não me leve a mal. Eu torço para que aconteça, sabe? 2 estados, mas as minhas esperanças são pequenas. E o Henrique fala o seguinte: poxa, Pedro, que injusto. Como cobrar que a esquerda confie na paz em Gaza se o responsável por ela é justamente o cara que outro dia desses dizia que ia expulsar aquelas pessoas e tomar a terra deles para construir resorts de luxo? Voltamos a esse assunto. Se eu fosse o que eu sou em Gaza, um jornalista, pai de 3 filhos, que morasse na cidade de Gaza, tivesse visto o prédio em que eu moro destruído, porque boa parte dos prédios na cidade de Gaza foram destruídos, tivesse sido ordenado ir acampar no sul de Gaza, próximo da fronteira do Egito, com o Egito proibindo minha passagem para fora de Gaza, dependendo de comida vindo da ONU, com meus filhos parando de estudar porque não tem como ter escola, não tem como ter nada.
eu não ia estar nem aí para quem conseguiu parar a guerra. Eu continuo achando que Donald Trump é um perigo para o mundo. Não era possível uma paz sem que tivesse o envolvimento do Trump. Porque, no fim das contas, o único apoio internacional que sobrou a Israel foi dos Estados Unidos e da direita americana. E não há nenhum político à direita de Donald Trump nos Estados Unidos. O Netanyahu podia enfrentar Joe Biden porque ele sempre podia se recostar na possibilidade de o Trump ser presidente. No momento que o Trump é presidente, a única pessoa que tem o poder de terminar essa guerra é Donald Trump. Que bom que ele fez. Os fins justificam os meios nesse caso? O problema dessa pergunta, Yasmin, é que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, quais são as consequências desse... A gente está num terreno pantanoso em que a história passada não nos dá muitas lições sobre o que pode acontecer a partir do futuro. Então não vou dizer que os fins justificam os meios, eu vou dizer que bom que parou a guerra. Pedro, vou me permitir mudar de assunto, porque a gente tem muitas perguntas interessantes quando você decide inflamar as redes sociais, falando que a esquerda, que pede tanto por consciência de classe, não consegue se enxergar nesse mapa devidamente. E não consegue se entender muitas vezes como elite. Um dos comentários que eu mais vi, assim, nesse ponto de partida em que você fala que a esquerda é a elite, eu vi muitos meios, assim, inflamadíssimos, falando, poxa, como é que você pode dizer que quem ganha mais de 5 mil reais tá, né, numa bolha de elite dos brasileiros? Muitos comentários questionando isso. E eu entendo que quando você diz isso, a gente está tirando de classificações de faixas oficiais, de medições do IBGE, para a gente classificar o que é A e o que é D, enfim. Mas eu vou começar aqui também com uma dobradinha. O Fábio, ele comentou o seguinte: quando você fez todas as suas ponderações sobre a esquerda, ele falou, Pedro, pare de ler as minhas conversas. Eu acho que foi como se você tivesse entrado na vida dele. Ele falou que estava falando sobre isso hoje mais cedo, quer dizer, há 10 horas atrás, hoje mais cedo, com o irmão dele, e que alguns colegas que são funcionários públicos ganhando mais de 20 mil reais por mês estavam postando essa semana uma skin de somos 99%, quando na verdade eles são 1%. Me impressionou muito a desconexão da realidade. E o @mitmarombeiro, sensacional esse arroba, falou o seguinte: o problema é que a esquerda brasileira tem um viés puramente marxista. Logo, ela vê a elite quase como um grupelho que se esconde nas sombras e dita o rumo da política e de toda a trama social, como se estivesse numa sociedade secreta, no estilo aos filmes de suspense da década de 80. É uma visão infantilizada, simplória, e que beira a teoria da conspiração igual ao bolsonarismo. Vamos lá, eu não acho que a esquerda brasileira tem uma visão estritamente marxista. Na verdade, eu acho que a esquerda teria até mais sucesso eleitoral se ela fosse estritamente marxista, tá? Agora, não quer dizer que ela teria mais sucesso do que a direita, eu não acho isso. Mas ela teria mais sucesso. O meu ponto aqui, Yasmin, é o seguinte, e aí, nesse ponto ele tem razão, a maneira como a esquerda, se você é de esquerda, você tende a ter uma visão de mundo em que você divide oprimidos e opressores. O mundo a maior parte das pessoas de esquerda, não é todo mundo, você tem intelectuais muito sofisticados de esquerda, mas a maior parte das pessoas de esquerda, principalmente na militância, no fim das contas, se você espreme a visão de mundo, é uma visão de mundo em que existem oprimidos e opressores. A burguesia e o proletariado. Aí quem que você vai botar em cada papel, não importa, pode ser a burguesia e o proletariado,
pode ser o branco e o negro, pode ser o homem e a mulher, entendeu? Pode ser o heterossexual e a mulher trans, pode ser... E qual que é a questão dessa dicotomia? Pode ser o israelense e o palestino, entendeu? Mas no fim das contas, você sempre tem o oprimido e o opressor. Certo. E então, quando você usa a palavra elite, e você é uma pessoa de esquerda, você ouve a palavra elite e você imediatamente bota ela no lugar do opressor. O alto clero. É o opressor. E eu não posso fazer parte disso. Então, o que eu estava tentando fazer ali é o seguinte, eu me toquei por conta de um corte no Instagram, um pedaço do Central Meio de segunda-feira, que eu estava conversando com o Christian sobre essa pesquisa do More in Common. Eu me toquei que eu não devia usar a palavra elite, porque a elite, usando a palavra elite, eu atrapalho a compreensão. Então, o que eu decidi fazer no ponto de partida de quarta-feira foi explicar. Então, tudo bem, deixa eu explicar do que eu estou falando. Eu acho muito simpática essa coisa por conta de Wall Street, né, do Occupy Wall Street, as pessoas ficaram com esse slogan, né, nós somos os 99%. Que é um slogan que já está fazendo 15 anos de idade, está começando a virar um senhor já e tal, mas tudo bem. E existe uma diferença fundamental entre o Brasil e os Estados Unidos, que é a distribuição de renda no Brasil é muito desigual. E as pessoas não se tocam com muita frequência de que, mesmo não se sentindo ricas, dentro do Brasil, se você ganha acima de 15 mil reais por mês, E esse é um salário bastante... É um salário que não é incomum na classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou em Santa Cecília, em São Paulo, na Vila Madalena, em Pinheiros, em Higienópolis, tudo mais. Você consegue viver nesses bairros com uma renda de 10 mil por mês, mas um salário de 15 mil, um salário de 20 mil não é um salário incomum. E, no entanto, se você ganha 15 mil reais por mês, você está entre os 3% dos brasileiros mais ricos. Se você ganha 20 mil reais por mês, você está no 1% dos brasileiros mais ricos. A quantidade de engenheiro da Petrobras, de professor de universidade pública, eu não vou nem chegar em juízes, em promotores, quer dizer, a elite do funcionalismo público, ela toda está no top 1%. Uma quantidade muito grande de pessoas que está nesse top 1% são funcionários públicos de esquerda. Porque funcionários públicos tendem a ser de esquerda, entendeu? Ou funcionários das grandes estatais. Você pode ser um executivo de uma grande empresa, um altíssimo executivo de uma grande empresa, ganha 80, 100, 110, 120 mil por mês. Você, no médio escalão de uma grande empresa, você já está na faixa de 20 mil reais por mês. Entendeu? E, no entanto, só 1% da população brasileira ganha nessa faixa de renda. O ponto que eu estava tentando fazer ali é o seguinte, percebe que vocês falam muito de desigualdade sem perceber em que ponta vocês estão. Sem perceber que vocês são os mais ricos. Não quer chamar de elite? Não tem problema, a gente não chama de elite. Agora, se você tem ensino superior no Brasil, isso já pega seu salário médio, já puxa seu salário médio para 7 mil reais por mês. Evidentemente que eu estou falando de um salário médio. Dependendo da profissão, um jornalista, no início da carreira, não ganha 7 mil reais por mês. Mas, em geral, um jornalista com 10 anos de carreira já está ali nesses 7 mil reais por mês, que já joga ele para os 10% mais ricos do Brasil. Isso eu estou falando de uma profissão que é a nossa profissão, que é uma profissão muito difícil de você ter um salário alto. Se você vai ser engenheiro, cientista da computação, se você vai ser médico, você muito cedo chega nos 10 mil por mês, tudo mais. O piso muitas vezes já é aí. O piso muitas vezes já é aí.
Então, o ponto que eu estou fazendo, se você passa num concurso público, cara, entendeu? Você muito rápido chega no topo da pirâmide social brasileira. E aí você lá de cima fica falando da desigualdade brasileira e da elite, o problema são os ricos, sem perceber que é com você. Eu sei que tem gente que tem iate, tem jatinho. Eu sei disso. Eu sei que tem gente que só se desloca de helicóptero. Eu sei disso. Mas você pega, por exemplo, vem cá, onde é a sua... Você faz essa pergunta para a maior parte das pessoas. Qual é a sua conta bancária? Você tem a conta bancária do Itaú Laranjinha? Ou você tem a conta bancária do Personalité? Entendeu? Aí, não importa se a gente está falando de Itaú, Santander, ou Bradesco, tudo mais. Se você já está no grupo especial dos bancos, cara, você está no top 1% do Brasil. Entendeu? Você tem uma renda muito alta. É muito desigual. E veja, Yasmin, eu entendo que eu estou no topo do 1% do Brasil. E eu moro de aluguel. E eu pago escola particular para 3 filhos. E empreende. E eu sou dono de uma empresa. Sou não o dono, mas um dos donos, né? Eu tenho sócios. Que também põe vários riscos, né? O que põe vários riscos. Empreender no Brasil, como sempre. Mas o ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte. Eu não tenho um apartamento próprio e eu não sei quando que eu vou ter grana para ter um apartamento próprio. Porque meus filhos não estão em escola pública e porque eu não uso o SUS. Eu não uso os serviços públicos. Então, uma quantidade imensa da minha renda vai embora assim, tipo, pagou as 3 mensalidades escolares, pagou o aluguel. Virou um mês. Tipo, como é que eu chego no final do mês? Eu entendo todos esses dramas. Eu sei que não é fácil. E eu sei que é difícil você se imaginar como, entre aspas, rico, quando você não tem carro e eu não tenho carro, você não tem apartamento e eu não tenho apartamento. E tem que ralar para pagar boleto, tem que buscar outros trabalhos, etc. Tal. Eu sei o que é passar a vida fazendo conta. E eu entendo que muitas pessoas que vivem essa vida, que é uma vida similar à que eu vivo, porque teve uma educação superior, conseguiu algum tipo de destaque na carreira que escolheu, aí você consegue morar em bairro nobre de São Paulo, na zona sul do Rio de Janeiro, bacana, consegue viajar para o exterior, e isso não faz com que os boletos desapareçam e que você não tenha que ficar fazendo conta, que você não tenha que ficar juntando dinheiro, que tudo é difícil. Eu entendo tudo isso. E eu entendo também que uma pessoa que vive uma vida assim, porque tem que ficar todo mês fazendo conta, e eu fico todo mês fazendo conta, eu entendo que essa pessoa não consiga se perceber como a elite intelectual e financeira do Brasil. Mas você está no topo de 1%. Você está no topo de 1% se você ganha mais de 20 mil reais nesse país. Você está no topo dos 3% se você ganha mais de 15 mil reais nesse país. E se você ganha de 7 para cima, você está no topo dos 10% dos brasileiros que mais ganham. 7 mil reais por mês. De fato, é um salário baixo. Entendeu? É um salário baixo. Eu entendo que 7 mil reais por mês não seja um salário que dê conforto qualquer. E que você vai se sentir na classe média, porque nunca ninguém se vê na classe média baixa, né? Ninguém se vê como rico e ninguém nunca se vê na classe média baixa.
E, na verdade, mais de 7 mil reais por mês você está na classe média alta. E o problema está no fato de que o país é desigual. De que é um país com muita concentração de renda. Então é por isso que uma renda que pode te dar um poder aquisitivo baixo, ao mesmo tempo te bota na classe média alta. E aí tem aquela dicotomia que você tem aquela imagem na cabeça de que, não, a elite não é quem viaja para Paris de classe econômica. A elite é quem tem apartamento em Paris. Eu não sou elite. E qual que é o problema de não enxergar isso? O problema de não enxergar isso é que você não percebe que você se descolou por completo da vida que a maior parte dos brasileiros vive. Que a sua vida é muito diferente da vida que a maior parte dos brasileiros vive. E isso quer dizer que você começa a ter preocupações que são preocupações que não são as preocupações da maior parte dos brasileiros. E essa é uma transformação que se deu recentemente na esquerda, que veja, de novo, é claro que existe marxismo, é claro que existe trabalhismo. A turma que segue o Ciro Gomes, eles não estão falando de machismo estrutural, entendeu? Eles estão falando de política industrial, estão ali cepalinos, falando de investimento do Estado na economia, como é que se gera emprego e tal. É uma esquerda que, se você chegasse ali nos anos... Se a gente chegasse em 1955 e ouvisse o Ciro Gomes falando, isso é esquerda. Se você pega a turma comunista e você ouve o discurso deles, se você chegasse em 1930 e ouvisse o mesmo discurso, isso é esquerda. Tá tudo certo. Se você hoje entrar dentro da CUT, em qualquer seminário, qualquer conversa da CUT, e ouvir a discussão dos sindicalistas, isso é esquerda. Agora, se você vai para as redes sociais, qual é o principal assunto que as pessoas de esquerda nas redes sociais estão discutindo? Racismo climático. Pronome neutro? Pronome neutro. E veja, a partir daí você começa a ter um segundo problema. Essas questões são questões que interessam a muita gente que está dentro da universidade e nos arredores da universidade, e a ninguém mais. Eu não estou entrando no mérito de se estão certos ou estão errados. Eu só estou observando o fato de que, para 99% dos brasileiros, essas discussões são abstrações que sequer fazem sentido. Tipo, eu não sei de que planeta você veio com essas preocupações. E, no entanto, você vai para a rede social, que é por onde a maior parte dos brasileiros se informam hoje, e o que você vê nas redes sociais? Você só vê gente discutindo esses assuntos. E aí, uma pessoa que vai para a rede social e vê aquilo diz, isso que é esquerda. Ela acha que aquilo é esquerda. A esquerda é muito mais vasta do que isso. Mas a pessoa acha que aquilo é esquerda. E aquilo não é. Aquilo é preocupação de atores e atrizes. Aquilo é preocupação de professores universitários. Aquilo é preocupação de ongueiros. Aquilo é preocupação de um micro ecossistema que, no entanto, tem um impacto gigantesco no discurso público brasileiro. Porque são essas pessoas que fazem os discursos de esquerda que são ouvidos pela maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não está ouvindo o Ciro Gomes com o seu trabalhismo. A maior parte das pessoas não está ouvindo os comunistas com o seu marxismo. A maior parte das pessoas não está ouvindo sindicalistas da CUT falando de horas de trabalho e aumento de salário e como que a gente negocia quem que vai ser demitido ou não. Aquilo é esquerda também, aquilo existe também. Só que não são essas as discussões que a esquerda está tendo nas redes sociais. E o que as pessoas no Brasil veem em política é o que a direita e a esquerda estão falando nas redes sociais. As preocupações que a direita traz são, para essas pessoas, estão mais em contato com seus valores, suas preocupações e suas dificuldades do que as preocupações que a esquerda traz. Pedro, seguindo aqui, o Luan
falou que concorda com tudo nesse vídeo, mas tem um desafio para você. Os liberais sociais devem estar tão na elite como os militantes progressistas. Muitos, inclusive, devem frequentar os mesmos círculos que os progressistas, mas podem estar no armário. O seu argumento, então, se aplicaria a esses liberais sociais também? Ou tem alguma diferença que faz essa analogia quebrar? Sim, os liberais sociais estão tão na elite quanto a esquerda. Os liberais sociais representam 3% do eleitorado, moram na sua maioria, isso é uma pesquisa da Quest, moram na sua maioria em São Paulo, capital. Evidentemente, tem gente como eu que mora em outros lugares. Tudo bem, Pedro, você ainda faz parte do grupo. Muito obrigado. Já é muito difícil. Se bem que eu sempre posso lembrar que eu sou Flamengo, ou seja, em algum lugar eu sou maioria. Tão importante pertencer, né? Muito. E é mesmo. E esse é um ponto muito importante que você está tocando, porque o tempo todo o que a gente está falando hoje em dia política virou pertencimento. Uhum. E repetir os discursos, os slogans, as ideias do grupo é reafirmar a filiação àquele grupo. Isso vale para todo mundo, vale na esquerda, vale na direita, no centro, para todo mundo. Política virou identidade. Uhum. Qual o problema dos liberais sociais? Eu não sei responder. O que te deixa em dúvida? Do ponto de vista de valores comportamentais, liberais sociais e a esquerda identitária vão compartilhar dos mesmos valores. Uhum. Entendeu? Vão pensar nas categorias de forma diferente. Então, você não vai ver um liberal falando em pronome neutro. Uhum. Até porque um liberal, diferentemente de um socialista, de uma pessoa de esquerda, a pessoa de esquerda pensa no todo, o liberal pensa no indivíduo. Então, se você, Yasmin, se vira para mim agora e fala, olha, eu comecei minha transição, eu quero que você passe a me chamar de Iago e me trate por ele, tá bom. Não vai haver, eu não vou piscar. Talvez eu demore alguns dias e talvez te chame de Yasmin sem querer algumas vezes. Vou sempre pedir desculpas e ficar sem graça. Mas vou começar, eu criarei o hábito de te chamar de Iago, porque na cabeça de um liberal não se trata de uma imposição geral, se trata sempre do particular. Então você me diz como você quer ser tratada e você tem o direito de escolher como você vai ser tratada. É assim que um liberal vai pensar. Ponto final. Ponto final. Agora, eu não vou fazer um discurso falando de elo. Eu não vou chegar... Gostaria de agradecer a todos. Gostaria de agradecer a todos e a todas. É assim que eu vou falar. Se uma pessoa ali se virar e falar eu quero que você me trate por elo, eu vou me atrapalhar algumas vezes, mas eu vou fazer o máximo para me policiar e tratar aquela uma pessoa por elo. Porque ela me pediu e eu parto do princípio que ela tem o direito de escolher como ela vai ser tratada, ponto. Então, o liberal não vai discordar do identitário em muitos pontos. Eu acho que todo mundo tem o direito de casar com quem quiser. Yasmin, francamente, eu acho que se 3 adultos quiserem casar entre si e fazer um casamento ou um contrato de casamento, eu acho que deveriam ter o direito de fazer isso. Ter uma regra que estabelece que casamento tem que ser entre 2 pessoas, eu acho absurdo. Entendeu? Por que não pode ser entre 3 pessoas? Por que não pode ser entre 4 pessoas? Entendeu? Vão criar um problema desgraçado na hora do divórcio. Mas problema deles, adultos têm o direito de tomar as suas decisões. Evidentemente, adultos com condições de tomar decisões. A gente sempre tem aqueles raríssimos casos que precisam de interdição, mas são raríssimos casos.
Então, do ponto de vista de muitos valores, liberais terão o mesmo tipo de dificuldade perante uma sociedade conservadora que essa esquerda comportamental tem, essa esquerda identitária. Não no discurso, porque a gente não vai tentar impor nada a ninguém, como a esquerda identitária tem. Agora, do ponto de vista econômico, a gente está muito mais próximo da periferia, nós liberais. A gente pensa muito mais parecido com a periferia. A gente quer o Estado ajudando e não atrapalhando, não ficar criando regra inútil como o Estado gosta. A gente não gosta de burocracia, a gente gosta de empreendedor, a gente gosta de gente que se arrisca, a gente acha que tem... E a gente não consegue passar isso. A gente tem uma profunda dificuldade de passar isso. E eu acho que um dos grandes problemas possivelmente está justamente no fato de que a gente só tem gente da elite entre liberais. Então tem um problema talvez de linguagem. A gente não consegue falar, a gente não consegue se explicar, a gente sempre complica. A gente tem um problema de comunicação. E eu não quero que ninguém ache que eu fico assim criticando a esquerda, achando que nós liberais temos tudo resolvido. Imagina, a esquerda consegue eleger presidente da República, a esquerda consegue, bem ou mal, eleger uns 90, 100 deputados federais. A gente elege 20. Mas vamos. Pedro, para fechar, eu venho com a pergunta, vou escolher uma só, uma pena, porque a gente tem que cumprir aqui um horário, senão os nossos editores, né, cortam, brigam com a gente, não pode? Olha só, o Enzo mandou 3 perguntas, eu vou escolher uma dessa vez, mas Enzo, fique tranquilo que dá pra gente trazer esses assuntos em outros pontos de partida, então eu vou deixar aqui separado o seu comentário, mas eu achei uma fofura. Ele falou o seguinte: Oi Pedro, eu tenho 18 anos e acompanho o meio há 1 ano e meio. Essa é a primeira vez que eu faço um comentário. Ele perguntou o seguinte: ao falar da renda de cada classe social, você se refere à renda média por pessoa, mas isso inclui as crianças? O cálculo é feito a partir da renda total da casa, dividida por todos que vivem nela, ou apenas pelos que trabalham? Quando a gente fala de renda familiar per capita, Enzo, excelente a sua pergunta, porque esse troço não é trivial mesmo, não. Quando a gente fala de renda familiar per capita, eu dou inclusive esse exemplo. O pai ganha R$ 2.500, a mãe ganha R$ 2.500 e tem um filho. Não, vamos fazer uma conta mais simples para divisão ser mais fácil, tá certo? Vamos lá. A mãe ganha R$3.000, o pai ganha R$3.000 e os dois têm um filho que estuda na escola e não ganha nada. Certo. A renda familiar é R$6.000. 3.000 do pai, 3.000 da mãe. A renda familiar per capita é de R$2.000. Você pega e divide pelo número de pessoas que tem na família. E aí é isso. O tempo todo, o que eu estava falando, Enzo, no grupo, no vídeo, é de renda individual. Ou seja, eu estou pensando nas pessoas que ganham salários. Eu não estava pensando especificamente em conjunturas familiares. Em conjunturas familiares e tudo mais. Agora, quando a gente faz essas médias, quando o IBGE faz essas médias, se vira e fala, olha, todo mundo que tem ensino superior, você pega todo mundo que tem ensino superior e vê qual é a renda e divide e dá 7.000, evidentemente você está falando de pessoas que são adultas porque já fizeram as contas, né? Agora, quando o IBGE faz aquela conta e diz as pessoas que ganham R$700 individualmente são as pessoas que a gente encontra em insegurança familiar, alimentar, como é que o IBGE faz essa conta? O que ele faz é o seguinte: o IBGE tem pesquisadores em todo o Brasil e tem questionários que ele faz na PNAD contínua, que é uma pesquisa que se faz continuamente, por isso que se chama PNAD contínua.
E entre essas perguntas, tem perguntas como quantas refeições você faz por dia? Quantas refeições você fez ontem? Tem dias que você não faz 3 refeições? E se a pessoa responde, tem dias que eu não faço 3 refeições, aí o IBGE considera que aquela pessoa está numa situação de insegurança alimentar. Aí você vai, isso evidentemente envolve crianças, envolve adultos. Aí você pega o conjunto, você pega a renda familiar, os indivíduos que tem naquela família, e você faz a conta, e você chega, olha, quando a renda per capita numa casa, você tem 5 pessoas, se você pega todo o dinheiro que entra naquela casa e divide por 5, se é R$800 por pessoa, raramente você tem a situação de haver fome, de haver insegurança, não é fome, é insegurança alimentar. Uma pessoa que não tem dinheiro para fazer 3 refeições por dia, não está necessariamente sentindo fome. O estômago pode roncar, mas ela está em insegurança alimentar. Ela está num risco tal que talvez tenha dia que só tenha uma refeição. Talvez tenha dia que não tenha refeição. Tem uma situação de risco ali, a gente chama aquilo de risco alimentar. A conta que a gente tem é isso. Quando a renda per capita, por cada cabeça, esse per capita em latim quer dizer por cabeça. A renda por cada pessoa naquela casa é de 700 ou menos, é ali que se encontra insegurança alimentar. Se você tem uma renda per capita, em média, de menos de R$2.000, você está vendo pessoas que gastam mais do que 30% da sua renda com moradia. Quando você gasta mais do que 30% da sua renda para viver, a ONU considera que você está em insegurança de moradia, insegurança habitacional. Então, por isso que a gente costuma dizer que, em média, se você ganha mais de R$2.000 por mês, você já não tem nem insegurança, uma pessoa, nem insegurança alimentar, nem insegurança habitacional. É por isso que eu sugeri que a gente diga que a partir de R$2.000 por mês a gente já pode chamar de classe média, porque você não é mais pobre, você não tem mais insegurança se você vai ter casa, se você vai ter comida. Agora, esses números, eles também podem enganar. Porque a gente está eu moro na zona sul do Rio de Janeiro. É o metro quadrado mais caro do Brasil. Se eu, com a mesma renda que eu tenho aqui, morasse na cidade de Petrópolis, que fica a 60 quilômetros do Rio, eu possivelmente, pagando menos do que eu pago de aluguel, moraria numa casa com jardim e piscina. Se eu morasse bem no interior do estado, na zona rural, eu poderia morar num sítio com a mesma renda e ter plantação e ter... O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Aí, quando a gente pensa em renda, a gente está falando de renda média no país, mas isso varia de cidade para cidade. O seu poder aquisitivo com uma mesma renda varia de cidade para cidade, varia de bairro para bairro dentro daquela cidade, varia. E todos nós mesmo meio que sabemos disso, a gente só não para pensar nessas coisas o tempo todo. Aí alguém poderia se virar e argumentar: então é fácil, é só se mudar para o interior. O problema é que o emprego que paga um determinado tipo de valor não necessariamente existe e pode ser executado no interior. Alguns sim, alguns podem ser feitos 100% remotamente, outros não. E quando você sai de uma cidade grande, você abre mão de muita coisa. Você abre mão de cinema, você abre mão de teatro, você abre mão de variedade de lojas, de variedade de restaurantes. A vida é mais rica, não em termos apenas de grana, mas em termos de experiências que você pode ter, culturais, gastronômicas e tudo mais fora de uma cidade. Hoje, a cabeça dos bons arquitetos urbanistas, ela fala em a gente verticalizar as cidades, para que mais e mais e mais pessoas vivam nos mesmos ambientes.
nos mesmos bairros. E a lógica é que primeiro é mais barato você fazer infraestrutura para todo mundo. Água, esgoto, gás, eletricidade, é mais barato. Telecomunicações. E aí você pode fazer um cinturão verde ao redor das cidades, que você planta frutas e hortaliças. Isso quer dizer que o transporte é mais barato, é mais ecológico a gente concentrar a humanidade cada vez mais em grandes bolsões urbanos e deixar o planeta mais livre, fora desses grandes bolsões urbanos. Deixar a floresta, Então, a lógica tende à concentração nas cidades no século XXI, XXII. E eu já respondi muito mais do que o Enzo me perguntou. Mas Pedro, obrigada por essa explicação extensa, mas... Desculpa. Teve até uma curiosidade no meio, enfim, achei bacana. Acho que tá respondido, né, Enzo? Olha, vou guardar suas outras perguntas. Eu faço isso, eu guardo quando vocês mandam um lote de perguntas. Eu acho bacana que sempre tem como a gente aproveitar. Porque nunca se sabe o que o Pedro vai falar na semana que vem, né? Então, volta e meia tem como resgatar, fazer uma repescagem de perguntas. Com toda certeza. Até semana que vem? Até semana que vem. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo pra ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.